Nós estamos dentro de uma sinagoga da antiga cidade de Cafarnaum, cidade que Jesus Cristo escolheu para morar. E ele morou aqui 3 anos e fez desta cidade o quartel-general do seu ministério. E a confirmação disso está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 13, que diz: E Jesus, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Quando Jesus veio para esta cidade, como judeu, ele, num dia de sábado, foi à sinagoga de Cafarnaum. Não sei te dizer se esta é exatamente a sinagoga que Jesus entrou, ou se é uma reprodução, uma réplica. Mas isto é uma sinagoga. Aliás, a sinagoga é a igreja do judeu, e nós podemos dizer que a sinagoga é a mãe das igrejas cristãs, porque as igrejas cristãs copiaram esta planta. Quando os cristãos começaram a construir igrejas, fizeram seguindo o modelo de uma sinagoga. Mas as pessoas não ficavam sentadas em bancos, elas se sentavam no chão, ou então aqui nesta lateral, olha só, aqui você tem também bancos de pedra. Então Jesus veio a esta sinagoga, e quando ele começou a falar, um demônio se manifestou num homem que era religioso, que todo sábado vinha numa sinagoga como esta, e os demônios gritaram apavorados: Que viestes fazer aqui, Jesus? Viestes destruir-nos? E um dos demônios falou assim: Bem sei quem tu és o Santo de Deus. E Jesus repreendeu o demônio, não deixou ele falar, e disse: Cala-te e sai dele. E o homem, dando um urro enorme, um grito de pavor que arrepiou a todos que estavam na sinagoga, o demônio saiu, aquela legião saiu, e o homem ficou liberto. E quem estava nesta sinagoga com Jesus era Pedro, Tiago e João naquele sábado. E quando terminou a reunião, todo mundo admirado: que é isso? Que doutrina é essa? Que homem é este que diz uma palavra e os demônios obedecem? E Jesus foi saindo da sinagoga, e provavelmente Pedro disse assim para ele: Eu moro aqui pertinho. O senhor não quer pousar na minha casa? Não quer almoçar conosco? E Jesus foi. E eu acredito realmente que a casa de Pedro não era muito longe, porque no sábado o judeu não podia caminhar muito. Então Jesus foi andando com Pedro, Tiago e João, se dirigindo para a casa de Pedro. Eu quero que você venha ver comigo a casa de Pedro. Você vai conhecer as ruínas da casa de Pedro, inclusive construíram uma grande igreja sobre ela. Quero que você veja o que restou aqui da antiga casa de Pedro, onde Jesus morou durante 3 anos. Nesta casa, muitos milagres aconteceram. O primeiro milagre que aconteceu nesta casa foi quando Jesus entrou e os seus discípulos lhe mostraram a sogra de Pedro, que jazia em febre. Jazer em febre quer dizer quase morta. Olha lá dentro. Veja comigo, as ruínas de uma casa daquela época. Todos afirmam que esta era a casa de Pedro, era aqui que ele morava. E Jesus entrando nesta casa e vendo a sogra de Pedro, quase à morte, ele inclinou-se para ela, estendeu a sua mão, a tocou, e na mesma hora a febre e a doença a deixou, e ela se levantou e passou a servir Jesus. Aquelas pessoas que estavam na sinagoga e que viram o milagre que ele havia feito da libertação daquele homem, espalharam que Jesus era uma pessoa milagrosa, que realizava sinais e prodígios.
E todos os doentes de Cafarnaum vieram naquele sábado e se ajuntaram na porta desta casa. Era uma grande multidão de pessoas estropiadas, arrebentadas, enfermas, aleijadas, cegas, coxas, pessoas enfermas, desenganadas e pessoas endemoniadas também. E Pedro viu, apavorado, Jesus expulsar muitos demônios das pessoas que estavam na porta da sua casa, apenas dizendo: demônio, eu te ordeno, sai dele. E aquelas pessoas endemoniadas davam grandes gritos e ficavam libertadas, os demônios saíram. E Jesus começou a dar vista a todos os cegos que chegavam aqui. Jesus colocava as mãos no cego e ele passava a enxergar, e aquele cego fazia um alarido de alegria. E vinha um paralítico, ele curava, e vinha um coxo, ele restaurava. E Jesus foi curando a todos. Foi um fim de dia maravilhoso. Naquele fim de dia, Jesus Cristo estava exausto. E aqui ele repousou. A casa de Pedro foi o embrião da igreja. Podemos dizer, o primeiro local fixo de reunião do povo cristão, de pessoas que iam se convertendo. E teve um milagre aqui, que nós vamos poder agora ver com mais profundidade. Por favor, chega mais perto de mim e olha ali. Um dia Jesus estava dentro desta casa e tinha tanta gente lá dentro e em volta da casa. Uma multidão tão grande, todo mundo queria entrar, mas não tinha mais espaço, não cabia nem um pé no chão. Se alguém tirasse o pé do chão e quisesse colocar de volta, não conseguiria, de tão lotada que estava essa casa. Todo mundo queria entrar. Então 4 homens vieram de longe, trazendo numa cama um paralítico. E eles chegaram e tentaram entrar, porque diziam: se Jesus tocar nesse nosso amigo, ele vai ser curado da paralisia. Mas eles tentaram entrar pela frente, não foi possível. Deram a volta pela casa do outro lado, mas também não era possível. E foram do lado de trás para tentar introduzir o paralítico na presença de Jesus, mas também não era possível. E eles ficaram pensando: como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos colocar o nosso amigo na frente de Jesus? Não tem condição de entrar nesta casa. Aí eles tiveram a ideia de subir no telhado, descobrir o telhado e descer o paralítico amarrado com cordas numa cama. Então, eles fizeram isso. Agora você quer ver a visão do paralítico? Essa igreja foi construída em cima das ruínas da casa de Pedro e o chão dela é de vidro. Vamos ver. Sua colaboração pode significar a diferença entre a vida e a morte. Leve a palavra de Deus através das antenas de rádio e TV para todo o mundo. Torne-se um pregador do telhado. Saiba mais sobre esse compromisso ligando para 0 operadora 11 2875 5133 ou acesse pregadoresdotelhado.org.br. Pregadores do Telhado, comunicação a serviço da vida.